Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Tudo bem com vocês? Deixa eu colocar aqui. Cadê o pessoal? Vamos entrar. Sejam bem-vindos. Como é que vocês estão, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Todo mundo me ouve bem? Sinalizem aí nos comentários. Tá dando pra ouvir? Microfone ok? E aí? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Vou esperar o pessoal entrar. Hoje a nossa live tira dúvidas acerca da aula 1. Tava vendo ainda há pouco lá no YouTube, gente. Tô começando a subir lá no YouTube, o pessoal tá entrando, né? Se você tá aqui e ainda não me segue, quero te convidar para você me seguir lá no YouTube. É um canal que tem algumas aulas que não há aqui no Instagram, né? Antes de, inclusive, gente, de começar a trabalhar mais aqui no Instagram, eu trabalhava no YouTube. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que no YouTube eu era super ativa? E aí depois larguei um pouco o YouTube e fiquei só aqui porque não dava conta dos dois, né? Tudo bem, Rosângela? Seja bem-vinda. Então lá no YouTube, Lorena Raquel Barbosa, como é aqui, vocês vão encontrar aulas super, né, interessantes. Vocês vão encontrar um material um pouco mais antigo também, para vocês olharem como que eu era. Quem tem curiosidade aí de saber quando eu comecei o trabalho, né, em mídia social, como que eu era. Vocês vão me ver aí uns 10 anos mais nova, fazendo vídeo, né, fazendo coisas lá no YouTube. Tem muita coisa. E tem vídeo novo que eu coloquei lá. Por que eu tô colocando alguns vídeos que eu julgo legais daqui lá? Porque eu sei que às vezes a pessoa quer ouvir a aula, na verdade ela não quer ver o vídeo, né? Eu, por exemplo, como eu sou muito auditiva, eu uso muito o YouTube para ouvir palestras, aulas, né, podcasts. E às vezes eu consigo malhando, dirigindo, ouvir. E eu sei que é legal. Então, eu sei que existem pessoas que gostam. Então, eu fiz isso. Eu coloquei algumas aulas lá no YouTube para que vocês possam ver ao mesmo tempo em que vocês estão resolvendo outras coisas, porque isso é um fato, a multitarefa é uma realidade. Dá para pausar, voltar do mesmo lugar. Então, algumas ferramentas do YouTube realmente são muito melhores do que o Instagram. Gente, fora que o YouTube é a rede para quem quer se aprofundar, né? A pessoa que assiste a uma aula de 2 horas, às vezes não tem a mesma paciência de ficar aqui no Instagram por 2 horas vendo uma aula. Vocês são diferenciados, eu sei, vocês ficam. Mas tem muita gente que não fica, né? A maioria não fica. E lá no YouTube, às vezes pega uma aula de 2 horas e assiste em 3 momentos, em 3 dias. Então dá para o vídeo ficar lá pausado, dá para colocar numa pastinha e depois voltar de onde parou. Então eu quero que vocês me sigam lá no YouTube. Você que está aqui ainda não me segue, me dá essa força lá. Curta o vídeo que você olhar, ó, curtida, gente. É uma sinalização de que o vídeo tem que subir, né? Então, assim, sempre que você... Cara, eu não tenho coragem moral de desfrutar de um conteúdo sem pagar e não deixar no mínimo um like pra pessoa, né? É uma forma de pagar pelo que eu aprendi. Isso pra mim é um compromisso moral na internet. E vocês podem ver, eu dou like direto, eu sou a likeira da vida, porque eu realmente, como eu produzo conteúdo, eu sei que isso é importante, eu sei que isso ajuda quem está produzindo, não é só a autoestima, ajuda literalmente a plataforma a entender que você é relevante ali naquela plataforma, a não esconder vídeos, não esconder material. Então, se você está aqui, vai lá quando terminar essa live ou agora, sai e volta e me segue no YouTube, eu preciso dessa força lá. Lá a gente tem bem menos seguidores do que aqui ainda, mas a gente está subindo. E o YouTube ainda vai ser usado por mim para muita coisa, tá? Por quê? Vem aí alguns projetos bem legais e muita coisa eu vou postar só lá. Por quê? Porque eu quero, né, destravar lá, tá bom? Então, já temos aqui 70 pessoas. Aproveita e envia esse aviãozinho para quem tem que estar aqui e não está. Quem estava, gente, deixa primeiro eu saber. Cadê minhas alunas MBC? Primeira fila, né?
Toda e qualquer plateia aí tem a primeira fila e a segunda reservada. Alunas MBC, cadê? Onde vocês estão? As alunas MBC são primeira fila, segunda fila, cadeiras reservadas. Cadê? As alunas MBC que estiverem aqui, tudo bom? Pronto, cadê? Vocês são minhas, vamos dizer assim, monitoras. Hoje a gente vai falar acerca de clássicos de mitologia, tá? Ó, galera MBC se apresentando aí, ó, em peso. Então, a gente vai falar de clássicos da mitologia hoje. Ó, tem galera aí que tá MBC, MBC Poesia, vai ser MBC Mitologia. E eu queria explicar para vocês o que é um clássico de mitologia. Porque a gente falou na aula 1, né? Você que estava ontem lá no YouTube, você que estava comigo nesses dias aqui, você me ouviu falar sobre o que é um livro clássico, o que são os livros clássicos. Você viu que a gente vai começar uma nova turma da minha biblioteca clássica com uma nova proposta. A proposta é a gente trazer os livros clássicos de prosa, que a gente já leu, o Alice no País das Maravilhas, o Fantastes, o Ilha do Tesouro e tantos outros maravilhosos que eu tenho certeza que vocês amaram, que os filhos de vocês amaram. Mas a gente tem novos módulos, né? A MBC ela sofreu um upgrade, vamos dizer assim. Então a gente tem novos livros que vão ser acrescidos. Só que não é só isso. A gente precisa entender que, porque se eu fosse seguir uma lógica, tá, correta, eu teria começado pela MBC Mitologia, aliás, teria começado pela MBC Poesia, porque as primeiras formas literárias foram poéticas. Depois eu teria entrado na MBC Mitologia e só então eu entraria na prosa, que seriam os últimos, que vocês leriam assim de forma muito fácil, porque vocês teriam uma base muito maior. Mas nós começamos de trás para frente, começamos com as prosas dos livros modernos, os contos modernos fantásticos. Aí Antônio lançou a MBC Poesia, para que vocês entendam a linguagem poética. Não tem como entender o que é clássico se você não passar pela poesia. E eu vou explicar isso na aula introdutória de mitologia. E a gente chegou ao último estágio. E eu quero te explicar por que a gente deixou os clássicos de mitologia por último. Porque eu considero que, devido ao que eu via aqui na rede social, vocês não conseguiriam. Eu realmente fiz um cálculo. Até que ponto elas, começando com mitologia, elas vão ter gás para chegar até o final. Elas vão se doar, como vocês se doaram, para os livros de prosa. E vão entender a importância desse projeto para levar esse projeto adiante. Então, eu realmente titubeei. E essa mitologia, ela é uma cartinha que eu tinha guardada na manga há mais de ano. Porque era um pedido muito antigo das famílias, porque muita gente não entende mitologia, né? Sobretudo os cristãos, principalmente os cristãos. Então eu guardei essa cartinha na manga e falei, vamos colocar primeiro elas e os filhos nos ritmos de leitura. Colocar tanto o filho quanto a mãe para ter contato com um paladar, né, formar um paladar bom, ter contato com bons livros, ter contato com algo superior, ter contato com ópera, beleza. Terminou isso, eu tenho certeza de que vocês que estão aí na minha biblioteca clássica vão engatar a mitologia e vocês vão ficar chocadas com a forma como vocês entenderam mitologia e inclusive passaram a gostar de mitologia. E eu tenho certeza que se eu tivesse começado por mitologia, eu não ia conseguir fazer isso com vocês. Então, confia, tá? Confia. Então, e só lembrando, o pessoal que é MBC tem até dia 17, segunda-feira, para renovar e garantir a MBC Mitologia por metade do preço, tá? Então, gente, o que acontece? Quando a gente fala de clássico, pela lógica, a gente precisava falar de clássico remontando a Grécia. Porque o nosso critério, o nosso parâmetro para clássico é a Grécia. Então, quando você viu na aula 1 o que é um clássico, eu te falei dos clássicos e com certeza os clássicos com os quais você tem contato aqui na minha rede, em outras redes, são os clássicos contemporâneos ou modernos. E eu queria explicar essa linha do tempo para vocês hoje. Porque muita gente não entende
a passagem do tempo, porque não estudou a história na linha do tempo, porque não teve essa formação de forma organizada. Então, na sua cabeça, a história não é organizada. Por isso que eu vim numa sequência falando sobre história, falando sobre sobrenatural, porque tudo isso vai nos ajudar a entender mitologia. Então, quando a gente fala o que é um livro clássico, a gente tende a entender que isso remonta à Grécia. Mais precisamente, remonta a duas figuras. A Homero, que foi o maior, tá? Então, assim, quando a gente fala até o adjetivo homérico, né? Uma coisa homérica. O que é uma coisa homérica? Se você for ao dicionário procurar o significado, eu estou enfrentando uma luta homérica. O que é homérico? É sinônimo de grandeza, de grande, de gigante. Então, o Homero, ele tem ainda, eu vou explicar isso durante as aulas, tá? Porque nós vamos passar pela cultura grega, vamos passar pela história grega, vamos passar pela poética. Mas, só para vocês entenderem por que livro clássico é inicialmente livro que remonta à Grécia. Tudo que é clássico remonta à Grécia. Porque quando a gente fala em escrita, em ter livros para ler, formação do imaginário, né? Quem formou o imaginário dos gregos em sua maioria, né? Homero. Homero, dentro daquela geração do século I a.C., ele foi o maior. Ele escreveu, muita gente fala, né, da Ilíada, fala da Odisseia, fala de livros soltos, mas o Homero, ele tem outros trabalhos. Eu vou citar para vocês entenderem que a criança precisa entrar em contato com Homero. Homero escreveu, gente, coisa engraçada. Tem gente que fala assim, caraca, o que Homero escreveu é muito chato. É tudo muito chato. Não, não é muito chato. Quando você conhece o que ele escreveu na sua integralidade, você vai ver que ele escreveu, inclusive, histórias engraçadas. Então, Homero foi basicamente o formador do imaginário literário dos gregos. Então, quando a gente fala de livro clássico e a gente não tem conhecimento sobre o que é a Ilíada, o que é a Odisseia, sobre o que foi Atenas, sobre o que é a Guerra de Troia, sobre as Olimpíadas gregas, se a gente não tem essa noção periférica cultural, a gente não está tendo contato real com o que é clássico. Então, a ideia dos livros serem chamados de clássicos, livros modernos, os livros contemporâneos serem chamados de clássicos, é porque existe algo neles que remonta à Grécia, que remonta à mitologia. O fantástico, os livros fantásticos que a gente lê e ama, os nossos filhos amam, eles são livros que nasceram por influência dos livros gregos. E aí, gente, vamos primeiro para a história de volta. A live de 4 dias atrás. Quando eu falo de clássico, e eu te apresentei na MBC 12 livros, que tem aí 200 anos de existência, muita gente diz, mas isso é clássico? Olha, para se tornar clássico, o critério é o tempo. E o critério segundo é a aceitação e a passagem de geração em geração daquilo para que ele se torne clássico. Então, se eu digo assim, pérolas são um artefato clássico. Pérolas. Uma mulher usar um colar de pérolas é um clássico. O que eu quero dizer com isso? Desde que a primeira mulher começou a usar um colar de pérolas até hoje, gerações inteiras de mulheres, usam pérolas. Isso foi aprovado pelas gerações? Foi. Isso se provou bom? Se provou. Isso se provou agradável? Sim. As pessoas continuam usando mesmo após o tempo ter passado? Sim. Então, isso é um clássico. Então, quando a gente fala isso é um clássico do vestuário, isso é um clássico do cinema, não necessariamente eu estou falando só de algo que é velho, que tem muito tempo. Eu estou falando de algo que, se eu procurar na história, 10 gerações aprovaram. Então, existem autores que não são ainda considerados clássicos porque não tem o critério do tempo, mas se eu considerar o critério das gerações aprovando, já são. Quer um exemplo? A Beatrix Potter. A Beatrix Potter, pelo tempo, ainda não dá para ser clássica.
mas pelo uso, pelo amor, pela aprovação que ela tem das gerações de crianças que leram Pedro Coelho e todos os outros. Ela é um clássico? Ela está cotada para ser um clássico permanente. A mesma coisa tem acontecido com outros autores mais à frente, ali que viveram até metade do século passado, até os anos 50, mais ou menos, do século passado. Quando a gente fala, por exemplo, de Agatha Christie, que são um clássico para os adolescentes, a Agatha Christie ainda não é um clássico. Ela ainda não é considerada uma autora de clássicos. Mas, pelo decurso do tempo, não. Mas pela aprovação dos livros dela, pelo amor pelos livros dela, pelos livros dela terem se tornado lidos por pai, filho, avô, bisavô, isso não já é um clássico? Já pode entrar em vias de se tornar um clássico. Então, tem muitos autores e muitos livros e muitas obras que estão a ponto de se tornar oficialmente clássicos, porque a gente sempre espera aí pelo menos um centenário, né, para que algo seja classificado como clássico, porque para a história, o que são 100 anos? Para a linha do tempo da história, 100 anos são muito pouco tempo. Mas já 100 anos já são um tempo considerável quando a gente fala de produto cultural. Uma música que é tocada há 100 anos, quantas gerações ouviram essa música? Essa música tocou em quantos casamentos? Quantas pessoas guardam na memória bons momentos vividos ao som dessa música? Ela teve impacto em quantas pessoas? 1 milhão? 200 milhões? Não tem como dizer que não é um clássico, que não é uma coisa que vai ficar permanentemente como algo muito bom na sociedade. Então, quando a gente fala de clássico, independentemente de ser literatura, de ser música, de ser vestuário, né? Nós estamos falando de algo que tem 2 critérios principais, o tempo e a aprovação das pessoas. Mas, Lorena, tem muita coisa feia que tem a aprovação das pessoas. Sim. Aí entra uma terceira possibilidade que muita gente não se atenta para ela porque não tem esse conhecimento de mitologia de Grécia. O que é clássico, além de ter o tempo decorrido, de ter ultrapassado aí várias, né, pelo menos aí 10 gerações, e de ter sido, vamos dizer assim, permanente nas gerações, tende a ser algo que tem alguma ligação, sim, com os padrões de beleza que remontam à Grécia, com o padrão cultural que é grego. Então, quando eu penso em literatura, eu não posso me esquecer que boa parte das histórias que eu leio hoje, se eu for ler tudo que foi produzido na Grécia, eu vou encontrar, nem que seja uma inspiração num personagem que está dentro de uma peça de Aristófanes ou de qualquer outro, de Eurípides, eu vou encontrar algum personagem que se parece muito com um personagem que eu encontrei num livro de 2000. Porque depois da Grécia, gente, aí entra um marco na nossa vida. Por que eu disse para vocês na live de história que se você está perdido no rolê sobre por onde você começa a estudar história, comece pela Grécia. Você pode até voltar para o Egito, mas assim, se começar na Grécia já é muita coisa. Porque a Grécia foi o que nós temos de mais próximo a nós, em termos de cultura, de absorção de cultura. E isso, inclusive, só foi possível porque nós tivemos um pós-Grécia com Roma. E Jesus nasce aí. Então, entre Grécia e Roma, eu tenho Cristo interferindo na linha do tempo. E quando Cristo morre e sobe, ele deixa a igreja, que começa a fazer a obra maior do que a de Cristo, como ele disse, né? Que é alcançar o mundo inteiro. Ele não conseguiu, Jesus não conseguiu alcançar o mundo inteiro andando pelo mundo. Mas através da igreja, ele tem feito isso até hoje. Então, nós bebemos de Grécia, por quê? Porque nós bebemos de Roma. Jesus foi crucificado numa época romana. Nós bebemos de Roma com Jesus. E Roma tinha bebido de Grécia e se apoderado de Grécia. E quando a igreja se espalha, e quando o mundo começa a ser dividido, e quando a Europa se forma, quando a América se forma, qual é a influência cultural que a gente recebe? A influência cultural greco-romana, clássica. Por que ela é chamada de clássica? Porque ela permanece quantos séculos depois? A Grécia, gente, Homero veio no século I a.C.,
certo? Vocês entenderam isso? Aí Jesus vem e morre. Nós estamos 2024 depois que ele morreu, depois que ele nasceu. Então isso tem 3.000 anos. Nós estamos falando de um negócio que foi preservado num nível que dura 3.000 anos. Então eu não posso dizer que uma coisa que dura 3.000 anos não seja boa, não seja agradável, não seja verdadeira, porque ela já passou por muitas gerações. Essa é a grande audácia que eu vejo nos revolucionários. Eles têm 17 anos de idade e eles querem questionar uma tradição que tem 3.000 anos. Coragem. Então, na verdade, quando a gente está falando do que é clássico, né? A gente está falando de herança. O que é clássico é uma herança que nos foi deixada, que a gente recebeu sem pagar por isso. Quando você vai a um museu a céu aberto, lá na Grécia, em Atenas ou em qualquer cidade, e você vê aqueles sítios arqueológicos, aquelas ruínas, aquilo ali, gente, é uma herança de uma civilização que tinha muitos defeitos. Nós vamos ver na MBC Mitologia, na aula introdutória, nós vamos falar sobre os problemas da Grécia, nós vamos falar da religião grega, como ela difere da nossa religião, como os gregos tinham um outro conceito. Hoje me fizeram uma pergunta nos stories que eu vou guardar para responder nas aulas da MBC Mitologia, porque lá eu tenho mais espaço, né? O meu filho estava estudando sobre os deuses gregos e entendendo a lógica da reprodução dos deuses e entendendo que, às vezes, um deus gera um filho com o seu próprio filho, um deus casa com a sua irmã e gera um filho, e a criança ficou assim, sem saber como explicar aquilo, e a mãe falou, eu também não sei. Então é por isso que a MBC Mitologia surge, porque você não sabe responder ao seu filho, que é cristão, que está sendo ensinado sobre a verdade de Cristo. Aí ele lê uma história na qual um deus se casa com um semideus e gera um monstro. Um deus se casa com um humano, Deus se casa com um ser humano e gera um semideus. Um deus se casa com outro deus, mas esse outro deus é seu irmão, sua irmã, e gera um terceiro, enfim. Então, a noção você precisa ter, porque você vai precisar ter a linguagem mitológica, dominar a linguagem mitológica, saber o que eram esses cruzamentos de deuses. Na verdade, quem eram os deuses? Eles eram divindades reais que se manifestavam num culto? Os sacrifícios que eram feitos para os deuses, né? 12 minotauro, 12 touros. A gente tem muitos mitos aí em que tu tem sacrifício de touro, sacrifício de ovelha, sacrifício de virgens, sacrifício de todo tipo. Esses deuses realmente recebiam esses sacrifícios? Bom, se você é cristão e você lê o Antigo Testamento, você vai entender, pareando a linguagem mitológica, que sim, que era uma religião cultual, existia um culto aos deuses. E em alguns momentos na nossa aula, você vai ter a leitura da Bíblia, para você entender que o povo de Deus, os próprios apóstolos no Novo Testamento, eles tinham plena consciência do que era a Grécia. Então, o que eu quero dizer com isso? É inadmissível um cristão não entender o que é a Grécia. É inadmissível não pela literatura, mas pela vida cristã. Nós somos a igreja que Paulo plantou, que os discípulos plantaram. Nós somos filhos, hoje, o evangelho que chegou até nós em 2024, é filho do evangelho que a igreja primitiva disseminou pelo mundo e morreu por ele. Morreu para pregar ele, para que nós tivéssemos. Então, assim como esses irmãos da igreja primitiva, que educavam seus filhos na paideia do Senhor, que sabiam o que os filhos estudavam, esses ensinamentos precisam fazer parte da formação nossa cristã atual. Até para a gente entender o contexto no qual Paulo escreve várias coisas para a igreja. Para mim está muito claro que uma das principais razões para o surgimento de seitas e heresias dentro do cristianismo é o fato de não haver uma interpretação cultural do que é lido na Bíblia. É interpretado stricto sensu, né? Letra por letra. E quando você tira de um contexto cultural, aquilo é interpretado sem
metáforas. E aí você é obrigado a cumprir ao pé da letra. Um exemplo, o uso do véu pelas mulheres. A mulher não falar no culto. Certo? Então, você tem aí questões de usos e costumes sendo implementadas e virando julgo sobre as pessoas dentro da religião cristã por falta de noção cultural do que eram as cidades gregas, do que eram as cidades nas quais os apóstolos chegavam para implantar as igrejas. Isso revela uma lacuna na formação cultural clássica. Há uma lacuna de história e há uma lacuna de literatura na vida desse irmão que agora está lendo a Bíblia. E colocando de forma literal aquilo que não é literal. Não é literal. Então, o que é clássico remete à Grécia, porque das civilizações mais importantes que nós tivemos na linha do tempo da história, a civilização grega dura, permanece até hoje. Muita coisa da civilização egípcia se perdeu, muita coisa da civilização sumérica se perdeu, muita coisa das civilizações babilônicas se perderam, mas muito e quase tudo do que é grego está correndo na nossa sociedade até hoje. Se você visita as cidades da Itália, por conta do Renascimento, por conta do resgate do que era clássico no padrão de arquitetura, de desenho, de escultura, você tem a sensação e você tem a impressão de estar sendo remetido à Grécia em alguns momentos quando está na Itália. Isso é uma herança. Então isso significa que a Grécia permanece viva na nossa cultura ocidental. Nós ocidentais temos a obrigação de dar aos nossos filhos o pleno conhecimento do que foi a Grécia, do que é a mitologia. Isso não pode se perder, porque se isso se perde, nossas crianças vão crescer sem esse senso de herança cultural. Vocês acham que é à toa que certa religião está destruindo vários monumentos clássicos pela Europa? Porque se você destrói, você apaga. As crianças... Gente, tem muita coisa que o nosso avô viu que os nossos filhos nunca verão porque foi destruído. Apagar as heranças arquitetônicas, artísticas, né? É uma das funções dos revolucionários. E cabe a nós, como resistência a isso, fornecer aos nossos filhos o contato com esse mundo grego, para que a criança entenda, então isso veio de lá. Até hoje isso acontece, mamãe, sim. Os gregos criaram isso e até hoje a gente sofre influência, filho. Porque dos gregos a gente teve os romanos, dos romanos a gente teve os europeus. E esses europeus vieram para cá, para a América. Percebe que a gente começa a conectar na cabeça da nossa criança que o Brasil não saiu de uma explosão? Não, o Brasil vem da Grécia. O Brasil vem da Grécia. O Brasil só existe e é possível porque um dia a Grécia nos deu algo. Então, assim, a gente como civilização ocidental nasce na Grécia, culturalmente falando. Todo o teatro grego, todas as histórias que eram representadas com máscaras, ao ar livre, né? Aquelas histórias inspiraram Dostoiévski, inspiraram Molière, inspiraram Shakespeare, inspiraram Milton. E chegaram até nós. E continuam inspirando a J.K. Rowling. Então não tem como negar que a idade contemporânea ou pós-moderna está bebendo, continua bebendo da fonte grega. A fonte grega não seca. E creio eu que nunca secará. Claro que esse trabalho está nas nossas mãos. Como? Passando para as crianças esse legado. Como? Lendo mitologia, lendo história. Então, deu para entender por que mitologia? Por exemplo, quando a gente lê Peter Pan, se eu puder assim elencar, dos livros da MBC que a gente já leu, tá? De todos os livros, os 12, o que mais tem mitologia é Peter Pan, tá? O Peter Pan é o livro mais simbólico em termos mitológicos. E eu vou explicar isso também dentro da MBC Mitologia. Isso não era pauta quando a gente falou de Peter Pan.
Mas agora na MBC Poesia, na MBC Mitologia, que vocês já leram Peter Pan, já assistiram às aulas de Peter Pan, vocês já entenderam tudo aquilo, muita coisa que aparece lá é simbolicamente mitológica. Um exemplo, as sereias. Vamos falar sobre sereias. Vocês sabiam, vocês nunca tiveram curiosidade por que que a Disney transformou a sereia, que é um monstro, em uma princesa? Vocês nunca se fizeram essa pergunta, vocês nunca tiveram essa curiosidade. Talvez não, porque não sabiam o que era a sereia. Eu tenho certeza que até a aula de Peter Pan, muitas de vocês acreditavam que sereia é uma princesa do mar. Não é? E muitas de vocês só conheciam a Pequena Sereia da Disney. Nunca leram o livro A Pequena Sereia para entender que ela não é uma princesa. A Ariel não é uma princesa originalmente. Aí se eu puxo a mitologia, se eu puxo a obra clássica, A Pequena Sereia, e eu comparo com o filme da Disney, existe um ruído, uma quebra. Só que se você não está se preocupando em dar aos seus filhos esse background, essa história, esses livros, tudo que o seu filho vai conhecer é a Ariel da Disney. E aí lá na frente, quando ele tiver acesso a uma visita na Itália, que ele olhar uma escultura de uma sereia mitológica, ele vai ficar sem entender. Porque ele vai dizer, mas por que aqui a sereia é um monstro? Nessa escultura do século XVI? Porque um homem que viveu no século XVI, nunca frequentou uma escola, sabia que a sereia era um monstro. Porque naquela época as pessoas não iam à escola, mas ouviam e liam mitologia. Coisa que hoje, com escolas bilíngues de 3 mil de mensalidade, os nossos filhos não estão recebendo. Então o teu filho vai passar a vida acreditando que a sereia é uma princesa como a Cinderela, a Rapunzel e a Branca de Neve. E aí ele vai dar um bug, como muitas de vocês deram um bug na aula de Peter Pan, na qual eu falei das sereias. Porque vai dizer assim, teve gente que falou assim, Lorena, eu não acredito que eu passei a minha vida inteira sem saber o que era uma sereia. Eu passei minha vida inteira enganada. É isso mesmo? Eu falei, é. Porque você se grudou na Disney. Você se grudou na Disney, gente. A Disney, não de agora, a Disney desde a sua fundação, ela é uma empresa de reescrita. A Disney se propôs a ser a nova fonte de contos de fadas. Vocês nunca entenderam isso? A Disney, quando surge bem, mas logo depois que ela começa a dar dinheiro, os grandes e os poderosos entenderam que eles tinham na mão a oportunidade de usar aquela máquina para a cultura. Eu preciso falar dessa aula aqui para vocês. Eu ainda vou dar uma aula sobre a perversão cultural da Disney, porque é um negócio bizarro e é absurdo que vocês não saibam disso. Então, quando você passa a vida inteira dando para sua filha a Ariel, achando que a Ariel é a sereia boazinha, tá lá no hall das princesas junto com a Cinderela, e você lê a Pequena Sereia no original, você descobre que ela não é aquilo. E aí, se você volta, e esse é o caminho que eu fiz com vocês, eu peguei vocês da Disney, depois eu voltei vocês para Pequena Sereia, nível mais fácil, e agora eu vou mergulhar com vocês na mitologia, sereia da mitologia, que é lá que ela nasce. A sereia não nasceu na Disney, a sereia não nasceu na Pequena Sereia, a sereia nasceu na mitologia grega. Os gregos já falavam de sereia. Quando a gente tem Odisseu ou Ulisses navegando no mar, a gente tem vários monstros mitológicos aparecendo no mar. Então é impossível ter esse conhecimento sem conhecer a Odisseia. O seu filho vai passar a vida estudando na escola bilíngue, alienado, celebrando a Ariel como uma princesa. E você morto de feliz. A ignorância a qual os nossos filhos têm sido levados é, gente, proposital. Existe uma tentativa cultural de apagar o que é clássico.
Apagar a Grécia na cultura. Porque a Grécia não era cristã, mas a Grécia celebrava o belo. A Grécia celebrava e perseguia a verdade. A Grécia prezava pelo que é bom. Esse ideal de bom, belo e verdadeiro não é cristão. Ele é grego. Só que, coincidentemente, isso está na Bíblia também, isso está no cristianismo também. É por isso que é possível uma educação cristã que seja clássica. Porque os ideais se fundem. Na Grécia, eles não têm uma personificação. É isso que o cristão dá para o grego, para o clássico, a personificação. Em Cristo, todas as coisas são boas, belas e verdadeiras. O cristianismo vem completar aquilo que o homem grego conseguiu criar, no sentido de isso é bom, isso é belo e verdadeiro. Opa, no cristianismo eu leio a mesma coisa, então eu consigo casar as duas. Então, por que MBC Mitologia? Porque nós já mergulhamos em Peter Pan, nós já mergulhamos em tantos livros. Agora a gente vai voltar para onde o autor de Peter Pan estava. Porque o Barry, ele comeu, ele bebeu dessa fonte grega que nós vamos ter para pensar nos seus escritos. Gente, eu vou falar isso para vocês nas aulas. Os desenhos animados que nós temos, principalmente alguns desenhos animados da década de 90, que foi uma década muito frutífera para desenho animado, talvez foi a década mais efusiva de desenho animado, foi a década de 90, porque havia um plano realmente de prender aquela geração pela TV, né? Assim como hoje tem outras estratégias, o TikTok, o videogame, cada era tem a sua estratégia cultural. Naquela era a gente teve o desenho animado. Existe muita porcaria, mas existem muitos desenhos animados importantes para o imaginário. Porque naquela época a gente assistia a alguns desenhos animados e quando ia para a escola, que lia uns livrinhos, a gente conseguia fazer conexão. Vocês percebem que hoje isso não existe mais? Qual a conexão de Peppa Pig com Alice no País das Maravilhas? Existe uma conexão possível entre Peppa Pig e Alice no País das Maravilhas? Qual a conexão entre Minecraft e Peter Pan? É possível? Então, assim, hoje existe um total descolamento. A criança está vendo uma coisa na literatura, ela não consegue linkar ela com mais nada. Isso quando a criança tem, né, o contato com a literatura na escola. Na década de 90 a gente ainda teve, e eu vou mostrar para vocês algumas peças de cinema e de desenho animado, por exemplo, de fantasia, que ainda nos remetiam à Grécia, que ainda faziam esse link com as histórias clássicas, né? Então, a gente perdeu isso. A geração de hoje não tem, nem no YouTube dá para recuperar tudo. Então, por que MBC Mitologia? Para que você consiga ter a habilitação, consiga ter conhecimento suficiente para você guiar o seu filho nessa jornada. Para você fazer o seu filho entender as conexões dos deuses do Olimpo, dos monstros mitológicos, dos heróis, dos semideuses e dos outros elementos mitológicos, para ele encontrar isso e ligar isso aos dias de hoje. Eu vou te dar um exemplo, tá? Onde surgiu a maratona? Vou deixar esse dever de casa aqui. Pesquise sobre o surgimento da maratona. A nossa sociedade, gente, toda ela é permeada por Grécia. Toda ela, não é só os Jogos Olímpicos, não. Toda ela é permeada por Grécia. A gente nomeou os planetas Grécia. Quando a gente estuda astronomia, tudo em astronomia remete à Grécia. É impossível aprender sobre estrelas, astros, cometas, elementos naturais sem Grécia. Quem é Plutão? Quem é Netuno? Quem é Saturno? Por que esses planetas foram nomeados assim? Teu filho está estudando isso em ciências. Mas se ele não sabe mitologia, ele não entende essa lacuna, ele não entende essa ligação. A Grécia permeia tudo o que a gente tem hoje.
Então, a gente precisa entender que esse mundo que está, né, desaparecendo de forma paulatina da vida dos nossos filhos, é nossa responsabilidade resgatar para os nossos filhos, porque é muito basilar ter contato com isso. O contato com mitologia, o contato com a noção grega de mundo, faz a gente entender o nosso mundo. Quem nos colonizou bebeu dessa fonte. Quem pensou como seria nosso país bebeu dessa fonte. Quem planejou o nosso sistema político bebeu dessa fonte. Quem planejou tudo que a gente vive nas artes bebeu dessa fonte. Então, se você não tem feito um trabalho de mergulho com a sua criança na literatura, na história, nas artes gregas, você está deixando uma lacuna severa, entendeu? Na educação do seu filho. Mas, Lorena, eu não tive. Eu não consigo colocar meu filho para estudar, porque eu mesma já não tive. E o que eu estou fazendo aqui, cara querida? Eu estou aqui tentando te dizer que esse curso que vem aí é uma tentativa de te fazer mergulhar de forma mais prática, para você não perder mais tempo. Não vai passar 5 anos numa escola para aprender o negócio. Você vai ter um curso que vai, de forma sucinta, te dar a tua base que tu não tem, com 40 anos na cara, para você guiar uma criança que te faz uma pergunta como a que o menino fez para a mãe. A mãe ficou parada, não sei, filho, vou pesquisar. Entenderam? Então, vocês que já estão na MBC, vocês já mergulharam nos livros. Vocês vão para... Gente, eu tenho certeza que eu vou ler isso. Lorena, ficou mais fácil agora. Porque vocês já mergulharam em muita coisa. Quando eu citar na aula da MBC Mitologia, você vai entender. Ah, Lorena, quem não fez os outros? O que eu aconselho? Começar pelo MBC Mitologia. Eu aconselho começar pelo Mitologia, que vai ser o que vai estar rolando agora. Quando a gente terminar o Mitologia, porque você pode dizer assim, mas eu vou começar do mais difícil, eu não tenho base. Em alguns momentos eu vou te direcionar. Por exemplo, em um dos livros eu vou dar a aula e eu vou citar um livro que a gente leu. Eu vou dizer, ó, você que está aqui nessa aula, que não viu a aula tal, volta, para esse vídeo aqui, volta lá, vê a aula, depois você volta pra cá. Vai acontecer. Por quê? Porque existe uma base que, se você pegar lá, fica mais fácil pra cá. Entendeu? Entendeu por que eu não lancei esse curso? Não vou lançar esse curso separado? Eu vou lançar ele grudado na MBC. Porque vai ter coisa que a gente vai conectar, né? Então, é necessário você entender que a formação em mitologia, que a formação em história... Na live, eu percebi que pouca gente parou para pensar na riqueza do que foi falado na aula de história, na aula de quinta-feira de história. Vocês precisam levar a sério o estudo dessa linha do tempo. Organizar isso na cabeça da criança, gente, é salvar a lógica na cabeça da criança. Vocês estão dando uma educação de forma lógica para a criança. Casando a literatura com a história sequenciada. Então, é isso. A mitologia grega entra. Você vai entender a simbologia, o que é cada coisa. Está no feed a aula, foi quinta-feira, tá? E aí depois você vai ler a prosa. Gente, vocês vão achar fáceis os livros que a gente tem na MBC. Quando vocês começarem a entender, isso aqui, entendeu? Vai ficar mais fácil. Mas, Lorena, eu não tenho noção nenhuma. A mitologia, para mim, é só um monte de Deus que não existe. Eu não me lembro de ter estudado, uma mãe me falou hoje, eu não me lembro de ter estudado isso na escola. Mas o pouco que eu sei é que eles eram deuses, e como a gente é cristão, eu não me interessei muito em dar isso pro meu filho. E não é assim, gente, não é isso. Não é isso. Vocês vão ver que não é só isso. A religião não é o ponto central da mitologia. Certo? A pergunta da Daniela. Quem é MBC tem como comprar apenas os módulos de mitologia? Tem, pelo mesmo valor da MBC. Gente, quando eu for vender esse curso de mitologia, só ele vai custar o mesmo valor da MBC. O que eu fiz? Eu peguei prazo, porque eu sabia que se eu colocasse o preço assim, vocês iriam chorar. Porque vocês iriam logo comparar. Foram 12 livros, agora são 3, amor.
o nível de trabalho para essas aulas, o nível de profundidade dessas aulas de mitologias, que é, meu amor, isso é trabalho, muito mais trabalho, pesquisa, para você compor, não tem nem comparação. Gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. A MBC é um curso que nasceu do que eu sei. Eu não fiz esforço, o esforço é gravar o vídeo. Vocês viram que na MBC eu abria a minha boca, sim ou não? Na MBC, o que é uma aula da MBC? Eu abro a boca e falo. Tudo que vocês ouviram está aqui. Eu já sei. É conhecimento que eu quero que você agora saiba. São livros, muitos daqueles livros, eu dou aula com eles há 5 anos. Eu dou a mesma aula com esses mesmos livros. Qual é a chance de eu não saber? 0. Então não é esforço para mim, é para ti, porque isso é novo para ti. Agora, MBC Mitologia, gente, não é só literatura, é cultura. Arte grega. Por que os gregos faziam tanta coisa pelados? Em muitos lugares da Grécia a gente tinha gente nua. Isso é cultura, isso não está no livro que teu filho vai ler. Mas se você não entende o contexto, você não entende nem o livro. Os gregos acreditavam no céu, acreditavam no inferno como cristão, por exemplo? Eu poderia te fazer aqui 20, 30, 50 perguntas que vocês não saberiam responder. Por quê? Porque vocês não têm base. Diferentemente de um livro de Alice no País das Maravilhas, que muitos de vocês disseram, nossa, clareou, mas foi muito boa a experiência. É uma coisa bem mais difícil. Mitologia é mais difícil. Vocês têm quantos cursos de mitologia aqui sendo lançados todo dia? Não tem. Quanto tempo eu demorei para entrar nesse projeto? Muitos meses, mais de ano que vocês me pedem mitologia, eu nunca fiz, porque dá trabalho. Então, a MBC Mitologia custa o mesmo valor da MBC para quem já é MBC. Vai pagar 50% do valor, até dia 17. Depois, eu vou captar novas pessoas e o valor, para quem quiser entrar, depois do dia 18 de junho, é o mesmo valor da MBC. Mas, Lorena, pode chorar, pode me odiar, pode fazer o que quiser. Eu estou há 1 mês falando para as meninas que estão na MBC, cara, renova para levar o curso novo, faz um upgrade por 50% do preço. Eu devia estar te cobrando mais 50. Não, eu tirei 50. E tem gente, não vou renovar. E dia 18 vai bater no suporte, me odiando, porque eu não estou dando o curso. Vocês querem que eu dê meu trabalho para vocês. E eu não vou fazer isso. Eu vou subir o valor. Vai ficar só quem pode pagar, e quem pode pagar vai ter que estudar, porque pagou e diz, não, eu gastei o dinheiro, agora eu vou estudar. Nada dado e oferecido tem preço, principalmente para brasileiro, que adora tirar vantagem do outro. Aproveitem esses cursos baratos, vai chegar a hora que meus cursos vão ficar caríssimos. No dia em que eu for famosa, meus cursos vão ser assim, ó. Então aproveitem agora que eu estou formando vocês, para vocês nem precisarem dos outros cursos. Entendeu? Tô avisando, 2024, em 25, vocês vão se assustar. Vem uns projetos aí caríssimos. É para ser caro, para dar valor. O povo só dá valor porque é caro, gente. A pessoa paga R$300 no curso de bosta pro cara falar abobrinha durante 3 aulas. Entendeu? Tem que valorizar. Conhecimento. Eu sou militante pela valorização do conhecimento. O que eu sei vale muito. Vale muito. Não pode ser barato. E não é só livro que eu comprei, não, querido. São noites em claro que eu não dormi. São cursos que eu paguei para fazer. São toda a minha vida. Isso tem que custar muito. É justo que muito custe e que muito vale. Então, é preciso vocês entenderem. Vocês que já estão dentro da MBC, vocês vão pular fora, depois vocês vão voltar pagando mais caro. É isso. Ou não faz. Pode não fazer, continuar sem saber. Entendeu? As eruditas são as primeiras nas quais eu penso. Na hora que a gente formatou esse produto, a primeira coisa que eu falei foi, vai custar quanto para as eruditas? Porque eu não vou ter coragem de encerrar um curso com elas e cobrar o mesmo valor do curso. Olha a loucura que eu sou. Não, eu não vou cobrar. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar elas de plataforma, cobra 50% do valor só para mudar de plataforma e elas levam o curso novo. E tem gente que não renovou. Mas dia 18 vai estar bem aqui falando mal de mim, que brasileiro gosta disso, de falar mal dos outros.
entendeu? Ah, mas não vai ser de graça para as eruditas, o que é que tu tem me dado para eu te dar alguma coisa? Tu não me marca, tu não me reposta, tu não me compartilha, tu não me ajuda em nada na internet, tu não me torna famosa, tu não me ajuda em nada. Por que que eu tenho que te dar meu trabalho? Me dá uma só, não precisa 3. Pare de pedir o que eu tenho para vender. Então, são essas coisas que vão minando o trabalho. Eu quero ficar só com quem quer estudar. Esse curso é para quem quer estudar. Vão ser aulas maiores. Vocês vão parando a aula. A gente vai fazer ela em capítulos mais longos. A aula introdutória já vai ser mais longa. A gente vai falar de religião, a gente vai falar de arte, a gente vai falar de história, a gente vai falar de um panorama do que era a Grécia. Para você se situar, onde é que surgem esses mitos? Quem primeiro começa a contar esses mitos? As pessoas lidam como com esses mitos lá? As crianças aprendiam esses mitos? Imagina como era educar um menino de 7 anos na Grécia antiga. A depender da cidade, qual era o tipo de educação? Ele ia ler poesia? Ele ia direto para o exército? Como é que era feita essa educação? Que livros uma criança de 7 anos na Grécia lia? Marlorina, por que isso é importante? Porque você entender como era a educação de uma criança na Grécia faz com que você entenda a grandiosidade, a importância desses mitos na sociedade. Gente, na Grécia, quem não entendia isso era considerado louco, nem era cidadão. Na Grécia, quem não tinha essa noção nem era considerado gente. Porque em muitas cidades lá, as pessoas deficientes não eram gente. Mulher não era considerada cidadã. Em outras cidades, idosos não tinham essa primazia. Então, vocês precisam conhecer a cultura na qual essa literatura surge. E aí, o que eu fiz? Eu vou apresentar para vocês, na aula introdutória, no Comece Por Aqui, eu vou apresentar para vocês os livros, né? Vocês vão conhecer os livros novos. O que eu me propus a fazer para facilitar a leitura desses livros de mitologia? Eu peguei livros em que autores importantes contam os mitos gregos. Então, eu não vou ler direto dos originais gregos. Isso você pode fazer depois com seu filho, tá? Porque o que eu vou fazer aqui é abrir uma porta. Você vai entrar e vai se maravilhar e vai passear depois. Eu vou só te organizar no caminho. Depois você vai seguir sozinha, porque você não vai parar de ler mitologia. Não vai ler só o que eu coloquei e depois não ler mais. Não. Você vai seguir lendo. Gente, leva anos pra gente ler os mitos. São muitos. São muitos. Se você começar aí com 7, você vai terminar 18 anos, tá lendo mitologia. Ainda tem coisa nova para ler. É muita coisa. Então, eu vou apresentar os livros, a gente vai ler os mitos daqueles livros, eu vou explicar os mitos daqueles livros, as simbologias, os personagens que aparecem, vou falar dos mitos mais importantes. Sim, existe aí uma tríade de mitos mais importantes. Existem mitos que tudo bem não saber, e existem mitos que são impossíveis você não saber. É vergonhoso um adulto não ter esse conhecimento. É como você tá numa rodinha no happy hour, alguém citar alguma coisa, esse mito aparecer e você não saber. É vergonhoso, tu não conhece essa história? Certo? Então, para organizar vocês aqui, a gente vai ter amanhã a aula 2 da Jornada Clássica. Lá no grupo do WhatsApp o link vai ser postado. Interajam, gente, lá na aula. Deixem comentário, deixem curtida. Aí, quinta-feira, a gente vai ter uma nova live aqui. Eu vou falar sobre outro assunto. Na sexta-feira tem a aula 3, na qual eu vou revelar o preço e na qual eu vou falar de como vai funcionar de forma mais detalhada. E no domingo nós vamos ter uma aula inédita aqui no Instagram, às 9h07, na qual eu vou falar sobre o que é mito. Nós vamos ter uma aula técnica aqui domingo, que já essa aula técnica, ela vai ser dada aqui e ela vai sair daqui. Ela não vai ficar no perfil, ela vai só para quem é MBC depois rever, anotar. Então no domingo, quem quiser saber vai ter que estar aqui. A aula é ao vivo e não fica gravada aqui no perfil. Ela vai só para quem é MBC depois. Na segunda, 7 da manhã, a gente abre o carrinho para MBC Mitologia. Para quem é aluna nova,
Você só pode entrar na segunda. Algumas me mandaram mensagem hoje, eu já quero entrar, eu já quero entrar. Não tem carrinho aberto, você só pode entrar na segunda, tá? Segunda, a partir das 7 horas, a gente abre o carrinho da MBC Mitologia para quem é nova. E para as alunas que já estão na MBC, vocês tiveram esse mês inteiro, eu falando para vocês disso, dia 17 à meia-noite encerra-se o prazo de renovação. Então, a partir do dia 18 de junho, quem não tiver renovado a MBC, sinalizou para mim que não quer mais a MBC. O acesso é cancelado, deu 1 ano, acabou. Né? Na verdade, já está cancelado o acesso da MBC 1, só está disponível a Fantastes, né? Que ainda está lá o módulo de Fantastes porque demorou um pouco mais. Mas os outros não mais. Para quem renova, o curso segue, tem mais 1 ano aí, vai até 2025. Aí você terminou a MBC, você já emenda a MBC Mitologia. Ou, não, Lorena, eu quero fazer paralelamente as 2 MBC. Faça. Você pode ler um livro de mitologia de manhã, como eu ensinei na live de sábado. Um livro de mitologia num horário, um livro da MBC no outro horário. Principalmente, gente, vocês que têm filho em escola que não está fazendo trabalho de literatura que preste. Vocês vão ter aí 2 momentos de leitura em casa. E se você, o filho é maior, melhor, porque a criança maior e o adolescente já aguentam mais leitura, o conteúdo maior de leitura. Certo? Deu para entender tudo? Então, Lorena, quem comprar vai ter acesso só aos livros de mitologia? Não. Quem comprar na segunda-feira 17 vai ter acesso a 15 livros. Aos 12 da MBC, todos os módulos já estão lá, com os PDFs, com as listas de adaptação e os 3 de mitologia. Entendeu? Não são só os de mitologia. Os livros de mitologia começam a ser liberados quando? Julho. Nosso primeiro mês vai ser julho, tá? Como em junho vocês vão ter uma aula só introdutória, então em junho o que a gente vai ter? Né? Vai ser liberado na última semana de junho um módulo com a aula introdutória. É aquela aula na qual eu vou mostrar a cultura, a gente vai falar do geral da civilização grega, né? Vou indicar livros para que vocês, paralelamente à leitura que vocês estão fazendo, estudem. Gente, eu encontrei um livro que eu queria há muito tempo, que não estava mais disponível, voltou para a Amazon. Eu vou indicar ele para vocês. É um livro super, muito... Não tem, assim, você que não sabe nada, você que não estuda nada na vida, você vai entender esse livro. Ele é um resumão, assim, aquele livro que condensou a Grécia, explicou a Grécia em 5 minutos, em formato de livro. Eu vou deixar ele lá, a indicação para vocês comprarem. Ele é baratinho, ele é fino, é um livro que vai te ajudar. Quando você tiver dúvida, você volta para ele e pesquisa e volta para a história. Então, assim, nessa primeira aula é isso que a gente vai ter. Vai ter a aula, vai ter lá o vídeo com a aula, que você pode assistir em pílulas, porque ela vai ser grande, e a indicação dos livros para estudar cultura grega, história grega, tá? Em julho, a gente vai ter o primeiro livro, tá? Nessa primeira aula aí, eu já vou mostrar quais são os livros que a gente vai ler. Você vai ter 1 mês para comprar esses livros, tá? O primeiro livro para começar a ler. Vai estar lá tudo disponível, quais são os autores, vou explicar para vocês. Quando a gente tiver cada aula do livro, eu vou fazer a mesma coisa que é feita na MBC, gente. Vamos falar do livro, do autor primeiro, vamos entender em que sociedade ele viveu. 2 dos autores, na verdade, os 3 autores são novos para vocês, acredito. 2 eu tenho certeza que são completamente desconhecidos de vocês. Nunca vi em nenhum lugar aqui no Instagram alguém postando o livro dessas pessoas. E isso é bizarro, porque são grandes autores. E um deles vocês podem até conhecer, tá? Ou não ter lido, já ouviu falar. Então, esses 3 livros a gente vai ter a apresentação deles já ainda agora em junho, né? E em julho a gente começa. Livro 1 é esse aqui, livro 2 é esse aqui. Então, é julho, agosto e setembro, tá? Então, em setembro, a gente tem a previsão de finalizar os 3 livros de mitologia. Claro que nós vamos ter outubro, novembro, dezembro, 3 livros para ler sozinhas. Então, vai haver para vocês um compilado de livros. Fora esses livros que a gente vai ler juntas, vocês vão comprar e a gente vai ler, você vai ler com seu filho. Eu vou deixar para vocês completarem o ano 3 sugestões de mitologia para vocês lerem depois sozinhas. Até para vocês
trilhar esse caminho só. Bom, vamos ver sem aula, como é que eu me comporto aqui lendo esse livro de mitologia sem a professora falar nada? Vou entender? Então fica aí essa sugestão. No finalzinho da MBC em setembro, essas sugestões vão para você, tá bom? Deu para entender? Então você não vai ter acesso só à mitologia, você vai ter acesso a tudo, tá? Certo? Deu para entender? Certo? Perguntas? Mais alguma pergunta? A gente tá aí com 1 hora de live. Passou voando, né? Muito. Então, amanhã, às 8h07 da noite, vocês vão receber o link durante o dia pelo WhatsApp para a aula 2, que vocês vão assistir. Vocês que estão aqui, que são novatos, vocês que já são minhas alunas, quiserem assistir. E aí, na quinta-feira, a gente se encontra aqui ao vivo às 9h07, para a gente continuar falando sobre o imaginário. Eu vou falar sobre o imaginário grego, tá? Na quinta-feira. Hoje a gente falou do que é clássico, o que é Grécia, um pouquinho introdutório. Na quinta-feira a gente vai falar sobre imaginário grego, para no domingo, quando a gente entrar ao vivo, falar do que é mito, tá bom? Tem toda uma construção, por isso é importante vocês acompanharem as aulas, aula 1, aula 2, aula 3, tudo certinho, para não se perder no caminho, tá bom? Gente, vou falar, vocês estão perguntando sobre a comunidade, né? Vou falar, em breve vou falar sobre a comunidade, calma, tá bom? Então, amanhã, quero todas vocês na aula 2 e quinta-feira todas vocês aqui pra gente, como é que fala? Pra gente se ver. Deixa eu ver. A pergunta da Amália. Sempre tem, né, Amália? Para as eruditas acabou saindo mais caro. É, Amália? O que é mais caro? Pagamos o valor cheio e agora mais da metade do valor. As novatas entraram com um valor cheio e com direito a tudo. Com direito a tudo o quê? Nós temos 15 livros, certo? 15 livros na MBC Mitologia. Nós temos 15 livros. Quando você entrou na MBC, há 1 ano de inflação passada, você pagou X o valor e ganhou, além do curso, um monte de outros cursos. O que eu te devo? O que eu estou te devendo, Amália? Só para eu entender, para eu poder te pagar. O que eu estou te devendo? Você pagou um curso. Você tem um curso que você pagou? E fora isso, você ganhou alguma coisa, Amália? Não pagou? Nada mais? Fala aí pra mim nos comentários. Não some, Amália. Fala pra mim nos comentários. O que eu tô te devendo? Se amanhã eu quiser botar esse curso com 500 cursos dentro, de quem é o curso? É meu ou seu? Eu lanço o curso como eu quiser. Se você não quiser, você tem a opção de não fazer, amor. Entendeu? Se amanhã eu quiser lançar o que eu quiser e colocar 15 coisas dentro, o que tu tem com isso? O curso é meu. Quem entrar agora vai receber o que eu quiser dar. Se eu quiser dar 15 coisas, eu dou. Ó, olha o nível das minhas alunas. Parábola do semeador. A Amália não entendeu a parábola do semeador. Quem trabalha por último recebe igual. Olha o nível das alunas. Fizeram analogia na hora com a parábola do semeador. Eu ganhei meu dia com vocês, meninas. Quem foi? A Willy, sempre presente. Maiara, Priscila, sempre presente. Aluno bom, na hora que alguém fala alguma coisa, ele lembra. Eu não devo nada pra vocês, gente. Eu não tô devendo. Eu acho que eu não tô devendo. Então, assim, se eu quiser dar um curso, amanhã eu dou. Ah, mas saiu mais caro. Pô, não paga. Não paga. Fica sem pagar. Se organiza financeiramente. Jamais questione um trabalhador sobre o que ele faz com o trabalho dele. Se você quiser dar o que você faz, você dá. Então, assim, quando vocês entraram na MBC, um monte de coisa não existia. Eu tenho 1 ano de aula que eu dei na MBC para quem entrou na MBC 4. 1 ano meu de trabalho aqui, de aulas, avulsas, de evento. Tá lá, eu dei. Quando na MBC 1 surgiu, não tinha isso para dar, porque eu não tinha produzido esse conteúdo. Mas agora eu tenho. Então agora quem entrar, eu vou dar. Porque eu quero que as pessoas tenham acesso.
Ah, mas eu podia dar só o curso. Não, vamos pegar os bônus, vamos dar as aulas avulsas. Tem muita aula importante ali naquele conteúdo avulso. Eu quero que todas as alunas desfrutem de tudo o que for possível. Eu cobro pelo curso? Cobro, porque tem que ter valor. Mas muita coisa é dada e eu nem olho. Eu quero que vocês só desfrutem, sabe? Que vocês tenham a mentalidade doadora. As alunas, muitas alunas aqui, gente, eu ganho meu dia quando às vezes eu abro aqui, eu vejo alunas assim, cara, as mulheres têm uma resposta, eu falo, cara, que orgulho dessas mulheres. Porque elas entenderam. Não é sobre caro, barato, é sobre posso pagar? Não posso. Se não posso, não pago. E outra coisa, até quem não paga aqui, aprende. Hoje vocês tiveram uma aula aqui, que poderia ser vendida, mas é dada. Gente, qualquer coisa que te ensine o que você não sabia, tem valor. Eu penso o seguinte, sempre que eu abro um vídeo, sempre que eu abro alguma coisa, que me é ensinada alguma coisa que eu não sabia antes de abrir aquele vídeo, já valeu. Eu já ganhei, eu já me sinto em vantagem. Porque eu não tinha, e agora por conta desse vídeo eu tenho, de graça. Entendeu? Então essa é a mentalidade que eu quero formar em vocês. Vocês têm que ser doadoras do que vocês acharem que devem doar. Olha, eu não tenho dúvida de que em breve, eu vou ter uma colheita violenta. Eu não tenho dúvida. No dia que vocês me virem aí, riquíssima, chiquérrima, como se diz, chiquíssima, da Europa pra frente, vocês vão se lembrar dos dias de semeadura, meia-noite, 1h da manhã, dando o que eu fiz, abençoando, respondendo, fazendo, eu planto. Esse é meu estilo de vida. Eu planto na vida real dos meus professores, eu planto na vida dos meus alunos, eu planto nas alunas da internet. Na hora em que Deus liberar a seara, meu amor, pensa na mulher top que vai ser. Porque tem muita semente espalhada. Tem semente na vida de todas vocês. Não tem uma pessoa aqui nessa live que possa virar pra mim e dizer, tu nunca me deu nada. Ou tem? Então sejam só gratas. A gratidão, gente, ela atrai as bênçãos. Se você não tem, resolva adorar a Deus. A gente vai chegar muito mais alto. A gente vai chegar mais alto. Vocês já estão chegando mais alto. Gente, se vocês pararem pra se olhar, Mônaco me aguarda. Quando vocês me olharem, eu e a princesa de Mônaco com o nosso príncipe passeando nas ruas de Mônaco, vocês vão dizer como é que essa mulher fez isso, de onde ela tirou dinheiro. Vocês vão se lembrar. Ela semeou, querido. E Deus sabe que eu gosto de colher dinheiro. Entendeu? Amália, você vai pagar menos. Porque se você fosse comprar hoje a MBC Mitologia, você ia pagar o mesmo valor que você pagou pela MBC. Só que você já tem a MBC. Você vai pagar metade disso para ter novos cursos, um novo curso. Você não vai pagar mais, você vai pagar menos. Entendeu? Então, gente, deu para entender? Não fiquem com ciúme ou com inveja ou com recalque, não. Libera. Vamos liberar. Vamos... sabe? Vai ser maravilhoso. Vai ser um tempo de aprendizagem. A gente não vai ficar sem livro até setembro. De setembro em diante, vocês vão seguir com livros novos. Além da lista de leitura que está lá disponível na MBC, de 0 a 11 anos. Esses livros que vão indicados para vocês de mitologia, são livros novos também. É uma nova lista de livros. Não, entende assim, quem anda comigo tem sempre uma lista de livros debaixo do braço. Vocês não vão nunca mais, a não ser que vocês parem de me seguir. Aí acaba a lista de livro. Mas enquanto me seguir, vocês vão ter lista de livro, vida. Duas coisas que não vão acabar. É louça para lavar e livro para ler. Então, vamos embora. A gente vai ler os nossos 3, vamos terminar a leitura certinha e vamos engatar as outras leituras. E vamos seguindo. Quando a gente se espantar, Natal. O que vem por aí no Natal? Os livros também são para crianças? São. Os livros de mitologia podem ser lidos por crianças. Eu escolhi livros que possam. E assim, nos módulos, eu vou sugerir livros adaptados. Por quê?
Porque a criança, gente, abaixo de 6, mitologia para ela tem que ser uma coisa muito mastigadinha, ilustradinha, né? Então, vai continuar existindo aquele rol de livros adaptados. Claro que não tem o mesmo livro adaptado. Eu vou pegar os mitos que aquele livro conta e vou sugerir livros adaptados para que vocês possam ler com a criança de 3 anos, com a criança de 5 anos, para que ela possa se envolver com a história que você também está lendo com o livro original. Entendeu? Ficou claro isso para vocês? Então não se preocupem, porque o mesmo padrão da MBC, é o mesmo padrão do que já é feito. E quem já é aluno MBC vai pagar metade do valor para seguir fazendo o curso. É isso que eu quero que entre na cabeça de vocês. É o mesmo padrão, a mesma lógica que a gente vem seguindo há um ano. Vocês estão quase um ano comigo. Quem é MBC 1 está mais de um ano. Quem é MBC 2 vai fazer um ano agora em agosto comigo. Então é a mesma coisa. Todo mês vocês vão ter lá as aulas gravadas. Mesma coisa. Certo? Lorena, as aulas e os livros serão apenas sobre mitologia grega? Apenas sobre mitologia grega? Sim. Não vamos trabalhar Egito, nem Roma, não. E aí, boa pergunta. Por quê? Porque, de fato, a Grécia é o berço do clássico. A gente poderia trabalhar mitologia celta, tá? Mas o que é que eu encontro, inclusive, link, né, para fazer? Nas histórias modernas e contemporâneas, a clássica, a grega. Ela é a mãe da mitologia que nós herdamos. Nossa civilização, gente, herdou algumas mitologias. A grega é a mãe, porque ela é a mãe da literatura que nós herdamos. Então é ela que nos interessa. Não estou aqui dizendo que você não possa ler outras. É importante, por exemplo, para você que mora nos Estados Unidos, que está estudando a história americana, que tem essa cultura americana forte, estudar a mitologia celta, estudar os druidas. É importante, porque existe toda uma ligação direta de como isso se formou e como isso chegou à América, tá? Mas a Grécia é o centro, então eu tinha que escolher as minhas batalhas, não dava para fazer sobre tudo. Aí eu escolhi a grega, tá? Mas isso vai te dar feedback para a romana, porque assim, quando a gente pensa na mitologia romana, é um espelhamento. Você não entende mitologia romana sem a grega. Então, entendendo a grega, a romana, você não precisa de ninguém. Você já vai ter a romana também, a reboque, né? Que você vai conseguir entender. Tá bom? O que mais? A MBC 1 que renovou, vai ter os bônus da MBC 4? Gente, não sei. Quais são os bônus de cada um, eu não sei. Vocês podem chamar o suporte. Porque vocês vão para uma nova plataforma, tá? O que é importante saber é isso, tá? Vocês vão renovar, a plataforma na qual vocês ficam muda. Então, vocês vão para uma nova plataforma e eu não sei se são os mesmos bônus. É certo que de uma turma para outra mudaram os bônus. Então, eu não sei quais são os bônus da 1, quais são os da 2. Isso eu não sei. Tá lá, mas eu não sei. Mas vocês podem chamar o suporte e perguntar. Quais são os bônus que estão na turma 2, para eu ver se estão na minha? Tem bônus na minha? Não tem, entendeu? Então chama o suporte, que isso é mais detalhamento mesmo da plataforma. Eu não sei te dar essa resposta mesmo. Entendeu? Certo? Essa questão de qual bônus, qual o quê, vocês resolvem com o suporte. Eu não tenho essa informação, não tenho mesmo. Tá bom? O que mais? Vai ter os 12 clássicos também? Sim. São os 12 clássicos, mais a mitologia. Quem vai entrar agora, gente, entra no MBC Plus, né? Turbo. É uma MBC estendida, com mais livros. Cara, vamos lá. Se lá na frente eu quiser colocar mais 10 livros, hein? Não posso? Se em setembro eu perceber, caraca, eu vou continuar com a MBC, a galera tá lendo, a galera tá com curso, eu vou botar mais 10 livros inéditos. Posso fazer. Vou botar mais 5, vou botar mais 1, vou botar mais 2. Posso. Posso não. Certo? Me deixem. Tá bom? Vou encerrar, vou tentar salvar essa live no meu perfil. Quero vocês amanhã. Quero vocês amanhã na aula 2. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.